Olá, bom dia, paz do Senhor, que Deus te abençoe. Hoje, segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020, o dia que o Senhor já tornou realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Por isso, que você tenha uma semana maravilhosa, uma segunda-feira especial. Já estamos na nossa segunda semana de dezembro, né? E que o Senhor esteja se derramando poderosamente sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, né? Agora de domingo eu vou falar um pouquinho sobre o Natal. E Natal, quando eu falo Natal, é o nascimento de Jesus. O que significa o Senhor Jesus ter vindo em carne, como homem, né? E habitar entre nós. E é nisso que a gente está tratando aos domingos. Mas durante a semana a gente está falando sobre Mateus e Mateus capítulo 6. Já falamos de Mateus capítulo 1, 2 e 3, biografia. Finalzinho de Mateus 3, Mateus 4, sobre o chamado, o ministério do Senhor Jesus. Capítulo 5, falando sobre a justiça moral, o que significa a nossa vida, como nós devemos nos relacionar na visão de reino, né? Como nós devemos nos relacionar com o nosso rei, com o nosso Deus, e como nós devemos nos relacionar com aqueles que estão ao nosso redor, né? E aí, quando você olha isso, você também vai para o capítulo 6, que é a extensão do capítulo 5. Por quê? Porque no capítulo 6 é a prática, é o cotidiano, é o dia a dia, sempre lembrando que o Senhor Jesus traz toda a lei de Moisés, os estatutos que estão na lei de Moisés, né, os principais, que falam sobre o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo e a nossa prática de culto, né? de liturgia, vamos chamar assim, né? Da liturgia. O que significa isso? Dentro disso, a gente está no capítulo 6, falando sobre aquilo que seria a nossa preocupação do presente para o futuro. Né? Então Jesus está pontuando a partir do versículo 19 do capítulo 6, que ele diz o seguinte: não acumuleis para vós outros sobre a terra, tesouros sobre a terra. Então ele vai começando a falar do futuro, como que nós devemos pensar no nosso futuro, no nosso dia de amanhã, como nós devemos proceder, né? E assim o Senhor vai falando. Depois ele fala sobre luz e trevas, versículo 22 e 23, e depois ele fala sobre os dois senhores, né? Ou bem nós adoramos o Senhor, amamos o Senhor, ou bem nós amamos outro Senhor. Então diz assim no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então aqui, o Senhor Jesus fala da nossa capacidade de decisão. Eu tenho que decidir. Ou bem eu vou adorar um Senhor, ou bem eu vou adorar outro Senhor. Não tem como eu adorar dois senhores, né? Na minha estrutura, na minha constituição humana, eu não tenho como adorar dois senhores. O Senhor não me formou para adorar dois senhores. O Senhor me formou, o Senhor me criou para que eu adore um só Senhor. Isso aí é líquido e certo. E todo gênero humano adora ou alguém ou alguma coisa, como eu sempre falo para você. Nós fomos criados para adorar alguém ou alguma coisa. Ah, mas e o ateu? Quando é ateu mesmo, né? Porque na maioria das vezes não é ateu. Na maioria das vezes a pessoa teve uma frustração no meio do caminho e aí ela se diz ateu, né? Mas enfim, se ela for genuinamente, originalmente ateia, essa pessoa for ateia de fato, ela adora ela própria. Então não tem como não adorar. Nós fomos criados para adorar ou alguém ou alguma coisa.
Quando eu me proponho a não adorar ninguém, eu estou adorando a mim mesmo, tá? Indo para o versículo 25, sobre a ansiosa, aqui o título, né? O título desse pedaço que eu vou ler, a ansiosa solicitude pela vida. Então Jesus fala o seguinte, versículo 25 do capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Bom, falando só sobre a linha de raciocínio de Jesus, como é que Jesus chega até aqui, nesse assunto, né? Por quê? Porque ele falou no versículo 24 que ninguém pode servir a dois senhores. Tá? E a gente já conversou a respeito, porque naquela época era a cultura escravagista, não é aquilo que nós entendemos como escravidão, por exemplo, aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram e depois houve, né, uma necessidade, vamos dizer assim, de trabalho, e eles foram buscar na África com os povos escravagistas, porque na verdade o povo escravagista de fato é o próprio povo africano. Era irmão vendendo irmão, era irmão aprisionando irmão, né? Então eles vendem para a Europa, também para os Estados Unidos e também para o Brasil, que são, vamos chamar assim, as principais rotas, né? Os principais lugares de comércio escravagista lá de 1500, meados de 1500, 1600 e tal. Bom, então o que acontece? E vai até 1800, nós aqui, né, somos um dos últimos países a abolirmos completamente a escravatura, mas já em 1800 e pouco, então são 400 anos praticamente de escravidão. Somos o país que mais demorou para abolir os seus escravos, tá? Então, quando a gente tem essa cultura da escravidão, até porque temos o exemplo na nossa própria terra, no nosso próprio país, não é bem esse tipo de escravidão naquela época de Jesus, tá? Tanto é verdade, tanto isso é diferente, que a escravidão está prevista como se deve agir o senhor do escravo e como deve agir o escravo em relação ao seu senhor. Os dois lados. E isso está na lei. Paulo mesmo, mais tarde, vai falar de, por exemplo, Onésimo, que havia fugido do seu senhor, e Paulo faz amizade com Onésimo, e Paulo manda Onésimo de volta ao seu senhor, com uma carta de recomendação de Paulo, pedindo perdão
né? Não só Onésimo, mas ele também pedindo perdão e que aceite Onésimo de volta, para você ter uma ideia. Então a cultura da escravidão daquela época é muito diferente daquilo que nós vivemos aqui já na nossa era aqui dos anos de 1500 a finalzinho de 1800. É diferente. Então, dentro da lei judaica, e Jesus aqui está se referindo a uma cultura judaica, né, a uma tradição hebraica, então é diferente. Você percebe o quê? Que quando Jesus fala sobre Senhor, ele fala que quando eu me proponho a escolher o meu Senhor, eu estarei debaixo da sua autoridade. Lembra que eu falei para você que muitas das vezes não era incomum uma pessoa... Qual a razão da escravidão, por exemplo, naquele tempo? Só para a gente lembrar. A razão era o seguinte, aquela região, você tem o Israel, a Palestina da época, você tem ali, e você tem Israel como ponto comum, o centro de 3 continentes. Continente europeu, continente africano, né? E continente asiático. Então, por isso que Israel era tão invadido, né? E até os dias de hoje, se não tomar cuidado, é invadido. Por quê? Porque é um ambiente nevrálgico na região, porque você corta caminho para passar de um continente para o outro por Israel. Então Israel, não obstante ter esse ponto estratégico, né, aos povos circunvizinhos, Israel também, dentro daquela região, é como se fosse um oásis. Então, fora tudo isso, tem essa questão geopolítica, né? Então continente africano, continente asiático e continente europeu. E você tem a Israel ali no meio de tudo isso. Então era uma região, vez por outra, invadida. E quando o dominador invadia e vencia a guerra contra o outro dominador, ele tomava conta da região e Israel ficava passando. Era quase como um troco, como como um ponto, vamos dizer assim, de negociação entre os impérios. Então, Império Assírio, Império Egípcio, Império Babilônico, Império Grego, Império Medo-Persa, fora as outras invasões mais circunvizinhas. Então, era comum aquela região ser invadida e aquele povo mudava de imperador ou de senhor a todo momento. Quem é o nosso senhor agora? O nosso senhor agora é da coroa Medo-Persa. Quem é o nosso senhor agora? Agora o nosso senhor é da coroa egípcia, agora é da coroa assíria, então agora é da coroa greco-macedônia, né? Ou então é da coroa romana, né? Então você tinha essa situação. E quando um imperador vinha, Israel ficava à mercê do sentimento, da maneira daquele império de agir. Uns eram menos drásticos, outros eram mais drásticos, violentos, como Medo-Persa. Os gregos não, eles respeitavam a região, geograficamente a cultura, só queriam levar a cultura greco-macedônia para a região invadida, mas era de boa, vamos dizer assim, né? O romano já queria que fosse praticado um império com, vamos dizer assim, com um conceito de divindade, porque César era ungido de Deus, chamado ungido de Deus na época. Então cada um tem a sua... Então você tem uma região onde a escravidão fazia parte da cultura. Bom, voltando aqui, quando Jesus fala
não, você não pode ter dois senhores? É óbvio, porque ou eu estarei servindo a um senhor, a um império, a um reino, ou eu vou estar servindo a outro império, a outro reino. Não tem como eu servir dois impérios. Não tem como dois impérios ocuparem o mesmo lugar, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, como diz ali na lei da física. Então, quando Jesus fala, é porque não havia como. E nós, do outro lado, fomos criados com chip para adorar alguém ou alguma coisa. Bom, dito isso, no momento em que no versículo 24 eu escolhi qual Senhor eu vou adorar, se é o El Shaddai Adonai ou a Mamon, já falamos a respeito disso, então o que eu faço? Se eu escolher o El Shaddai Adonai, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, né? O Elohim, para adorar, então eu estou debaixo da proteção, eu estou debaixo do cuidado desse Senhor. Lembra que eu falei para você que muitos que eram escravos de pessoas por causa de dívidas, por causa de situações, porque também se fazia escravo por causa disso, você deve para mim, você não vai me pagar? Então eu precifico lá a tua dívida e falo, olha, a tua dívida está em X, você vai ser meu escravo, ou seja, você vai ser o meu servo. Não, a tua dívida está em Y e em X mais Y. Então não apenas você vai ser o meu servo, mas também toda a tua casa, a tua família e a tua herança. Então vinha tudo para mim. Só que quando vinha para mim, eu estou falando de uma cultura hebraica, estou falando de uma cultura judaica, então você vinha para mim conforme a lei, conforme os estatutos de Moisés, eu como Senhor, o teu Senhor, eu tinha que cuidar de você, cuidar da tua família, proteger. Daí eu falar para você que haviam senhores tão especiais e maravilhosos, que a pessoa, ainda que o Senhor lhe desse a carta de alforria, ou ainda que essa pessoa conseguisse pagar a dívida, ela preferia ficar debaixo da autoridade desse Senhor, porque era uma questão de proteção, principalmente quando esses senhores tinham uma, vamos dizer assim, uma proeminência financeira, porque a proeminência financeira dava a essas pessoas algumas regalias até no âmbito político. Então, esses servos gostavam de ficar debaixo da autoridade desses senhores. Por quê? Porque tinha uma lei regendo a relação do senhor com o escravo. Tá me entendendo? Olha a linha de raciocínio do Senhor Jesus e como é bom a gente seguindo a linha de raciocínio. Porque a gente vai entendendo de uma maneira mais pé no chão as coisas, né? E quando o Senhor Jesus fala, e eu vou ficar aqui só na primeira frase, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Por que Jesus está falando? Porque Jesus, em outras palavras, está falando, tem a lei de Moisés. E segundo a lei de Moisés, o Senhor desse servo, ele tinha a obrigação, o dever legal, jurídico, o dever religioso, o dever espiritual de cuidar daquele servo com toda a delicadeza, com todo o respeito, e ele tinha que ser supridor daquele servo, dar casa, comida, alimento, vestimenta, ajudar os familiares. Então havia todo um processo, toda uma conduta, todo um protocolo a seguir, mesmo aquele servo tendo o seu senhor como seu proprietário. Entendeu? Então, quando Jesus fala, não andeis ansiosos pela vida, pelo que deveis de vestir, ou de comer, ou de beber,
Porque Jesus está falando, se o homem, em outras palavras, né? Lógico que não está falando, mas dentro da cultura. Se o homem, se o Senhor e seu servo têm protocolos a seguir, quem dirá o El Shaddai Adonai? Está me entendendo? Quem dirá o Senhor nosso Deus? Se o homem tem toda uma conduta, tem toda uma responsabilidade, porque quando ele adquire aquele servo e adquire a família daquele servo, ele tem uma responsabilidade muito grande. O sentido da proteção. Proteção em todas as facetas da vida daquele servo. O servo, sua casa, sua família, sua esposa, seus filhos, tudo. A integridade física, por exemplo, era completamente de responsabilidade total do Senhor. Então Jesus está, em outras palavras, dizendo o seguinte: se o homem que é honesto, que é reto, que é íntegro, que é sincero, sabe cuidar do seu servo, quem dirá o vosso Pai? Em outras palavras, é isso. Poxa vida, se você, agora eu falando, eu aqui pensando entre nós, nós com nós mesmos, se nós com nós mesmos nos propomos a ser servos de um Deus todo-poderoso que fez o céu e a terra, será que ele teria algum tipo de irresponsabilidade em relação ao cuidado conosco? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque ele entendeu e ele me recebeu para que eu seja, agora você vai entender o que eu vou falar, para que eu seja o seu escravo. Servo na antiguidade era escravo, né? Para que eu seja o seu escravo. Agora, eu como escravo do meu Senhor, eu tenho que ter a segurança, o equilíbrio mental, emocional, de que ele vai cuidar de mim. Por que ele vai cuidar de mim? Porque foi ele que fez a lei. Porque foi ele quem ensinou a Moisés os 613 estatutos da lei de Moisés. Porque foi ele quem, durante séculos, ordenou, dirigiu, arregimentou o povo para que obedecesse a lei. Então, se o Pai, que é a origem da lei, que é a fonte de todas as coisas, que é o fundamento de tudo, iria ser irresponsável e largar o seu escravo, que sou eu, à beira do caminho? Então, quando você olha dessa maneira, fica mais fácil a gente entender que o nosso Deus não tem um propósito etéreo sobre nós. Alguma coisa distante, abstrata. Não. Jesus está contextualizando e trazendo a palavra do Senhor e os estatutos do Antigo Testamento de uma maneira prática, contextualizada, não tem erro. Por quê? Porque ele diz o seguinte: vocês não podem andar ansiosos, porque já que vocês escolheram a que Senhor servir, fica tranquilo. Esse Senhor vai dar conta do recado. Ele tem muito poder para isso. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é eterno. Ele age maravilhosamente bem. Ele quem me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi ele quem providenciou o resgatador, o remidor, e pagou as minhas dívidas na cruz do Calvário, rasgando a cédula de dívida, como fala lá em Colossenses. Foi ele quem ordenou ao seu filho que viesse, e o seu filho veio, e de maneira voluntária também se propôs a se entregar por nós, para que nós tivéssemos morada com ele. E salvação não é apenas ter vida eterna. Salvação é ter vida eterna e nos assentarmos com ele, junto ao seu trono. É assim que o Senhor nos convida a estarmos com ele.
Jesus já fala que não chamo mais vocês de servos, mas de irmãos. Por que irmãos? Porque o Senhor Deus, Ele é o nosso proprietário, e como proprietário Ele nos deu a carta de alforria e nos registrou como filhos. Nós fazemos parte não apenas de um reino onde seremos, agora você vai me entender também, no mau sentido, não seremos súditos no sentido de sermos menores, não, mas Ele nos convida a estarmos numa mesma linha, né, alinhados, numa mesma condição de herança do próprio Filho, o primogênito de nós todos, que é Jesus Cristo. Então, eu preciso entender essa palavra dessa maneira para depois eu entrar em tudo aquilo que a gente tem que entrar conversando a respeito da ansiedade. A ansiedade, dizem aí o pessoal da OMS, Organização Mundial da Saúde, que foi a enfermidade do século XX. E que ainda no século XXI está sendo a enfermidade capital, a maior de todas, que é a ansiedade. Dentro desse quadro mundial, o Brasil é o país onde concentra, né, a maior quantidade de gente ansiosa. Por quê? E aí a gente vai conversando a respeito. Porque ansiedade conflita com milagre. Ansiedade conflita com fé, né? Ou bem eu vou pelo caminho da ansiedade, ou bem eu adquiro antídotos e vou para o caminho da fé. Por quê? Porque a ansiedade significa insegurança. A ansiedade significa falta de fundamento, de uma fundação firme, sólida. E nós temos o nosso Deus. Então nós vamos pensar a respeito de ansiedade, mas dentro dessa linha. Eu me propus a entender, a receber conscientemente, racionalmente, o meu Deus como meu Senhor. Ele é o meu Senhor? Pronto. Então, a partir daqui, nós vamos trabalhar tudo isso. Como é bom a palavra do Senhor, né? Como é bom estudar a palavra do Senhor e pensar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vamos orar pelos nossos familiares. Oi, Raquel, tudo bem? A Raquel me mandou uma mensagem tão bonitinha com o marido dela. Muito bonitinho a mensagem do Fábio e da Raquel. Deus abençoe, viu, Raquel? Estou orando por vocês, amo vocês em Jesus. Deus abençoe. Antônio, o Bispo Antônio, Deus abençoe, né? O Bispo Antônio, nesse aniversário aí comemorativo de 7 dias, de 70 anos, Deus abençoe o Bispo Antônio, o Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, também a Magda, o Valti, Deus abençoe a todos vocês, a Kátia, Deus abençoe a Andréia, Josué, Joel, seus familiares, ministérios, a glória, a graça, a presença, o poder de Deus esteja sobre cada um. Eva também, um beijo, Eva, Deus abençoe. Manda um beijo para o Carlos, Eva, Débora, Cris, Danielzinho, Deus abençoe, Bispo Antônio também, netos, filhos, Márcia, Fábio, que estão aí, tá chegando o netinho, né? A Luna, bonito nome, né? Luna. E tá chegando a Luna, netinha. Deus abençoe. A Márcia já tá fazendo os enxovais, os sapatinhos, aquela coisa toda. Muito bonitinho. Deus abençoe. É isso aí, a nossa casa, a nossa família. Vamos orar pelos nossos queridos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos as nossas casas, os nossos lares, nossas famílias, nossos idosos, nossos tios, nossos avós, nossos pais, o marido, a esposa, os filhos, netos, sobrinhos. Senhor, nós nos derramamos diante da Tua presença. Ó Deus, vem com a Tua resistência orgânica,
mas também a tua imunidade emocional, psicológica, mental, não está fácil. Senhor, em nome de Jesus, nós nos derramamos diante da tua presença. Não está fácil viver num país como o nosso, tão oscilante, tão volúvel, tantas coisas acontecendo, tantas pessoas que parece que trabalham contra a vida, querem a tragédia, a destruição. Tem misericórdia da nossa terra. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso povo, o nosso país, sobre nós aqui como comunidade, a nossa comunidade aqui, a nossa sinagoga de estudo, de palavra todos os dias. Cada pedido, cada clamor, Deus de maravilhas, socorre-nos no nosso corpo, no nosso físico, no nosso organismo. Ó Deus, cura os olhos, cura os ouvidos, o coração, as artérias, as veias, a musculaturas, os tendões, Senhor, os nervos, as dores constantes, crônicas. Tem misericórdia, vem com teu mover, com teu poder, cura, visita, restaura, reconstrói, restitui, renova, ressuscita. Senhor, a nossa vida financeira, material, dá-nos a capacidade de vivermos, ó Deus, e sermos bem-sucedidos em tudo que fizermos, não por nós, mas pela tua marca na nossa vida, porque o Senhor é o nosso proprietário. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, e a ti toda a honra e toda a glória. Por isso, ó Deus, perdoa a nossa terra, o nosso país. Senhor, perdoa-nos da iniquidade e da transgressão, sara a nossa terra, sara o nosso país, tem misericórdia de nós, e quanto a nós, servos teus, nossas famílias, Senhor, dá-nos dessa prosperidade, desse sucesso, que ainda esse ano nós possamos regozijar, nos alegrar por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e ainda por tudo aquilo que o Senhor fará. Deus de maravilhas, derrama-te sobre pessoas como a Raquel, a Grazi, e outros que estão colocando, Fábio, se colocando de maneira profissional, financeira. Senhor, abre uma nova etapa, libera condições, abre as janelas do céu, derrama bênçãos sem medida, e nós viveremos aquilo que é bom, perfeito e agradável, em nome de Jesus. Ó Deus de maravilhas, e nós colocamos essa semana, essa segunda-feira, esse mês de dezembro na tua presença, para que tenhamos um final de ano maravilhoso, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, porque o amor de Deus Pai e a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa já são a tua marca. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Um beijo. Segundona maravilhosa para vocês todos. Um beijo para vocês aí do Facebook.